Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Biologix Podcast. E para o tema de hoje, nós separamos um tema de grande relevância, grande importância e principalmente de grande impacto social. Hoje, nós estamos celebrando, o mês de conscientização, o mês de maio amarelo, conscientização sobre acidentes no trânsito. E como convidada, nós temos a doutora Amanda Costa para nos ajudar a conduzir esse tema juntamente, não é mesmo, Thalita? Mais uma vez aqui, hoje com uma convidada super especial, vinda de Chapecó. Exato! Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. E pra gente começar, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de como que você começou na medicina do tráfico pra gente. Então, eu sou Amanda Costa, eu sou otorrino. Eu atuo na área de medicina do sono, na área de ronco e apneia. E eu comecei a ver que eu recebia muitos motoristas sonolentos no meu consultório para fazer a avaliação. Comecei a ver que eles vinham, e às vezes vinham assim, pós-acidente, pós serem demitidos do trabalho, vinham com muitas queixas. E eu não entendia como que esses motoristas chegavam até mim tarde. E aí eu fui começar a estudar medicina do tráfego. Medicina do tráfego, apesar do nome, não tem nada a ver com tráfego de nada, tá? É uma especialidade que estuda o deslocamento das pessoas e estuda maneiras melhores de fazer com que as pessoas se desloquem. Seja de carro, de avião, de submarino, não importa o meio de transporte. A medicina do tráfego, ela estuda tudo isso. Então eu comecei a estudar essa área e eu entendi que dentro da medicina do tráfego havia muito espaço para quem estudasse sono. E eu comecei a me especializar dentro disso. Então, hoje em dia, eu sou uma otorrino. Eu atendo no meu consultório pacientes com ronco e apneia e atendo também essa população de condutores, que são uma população de alto risco, principalmente para a apneia obstrutiva do sono. E quando a gente fala de condutores, você está falando de condutores em geral, de carros, ônibus, motos, ou só os condutores profissionais? Bem legal essa pergunta, Thalita, é uma dúvida bem comum. Dentro da medicina do tráfego, para mim, não importa se tu faz um trabalho remunerado com o teu veículo ou não. Para nós, vocês são de alto risco e ponto. O risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Se pra tu é um vovozinho outros, que vai na padaria comprar pão, é o mesmo risco do motorista que o do Uber, por exemplo. Então, para nós, não tem essa diferenciação. Remunerado, não remunerado, não. Para nós, são condutores. E a gente já tem até aqui uns números, Thalita? Bem alarmantes. Bem alarmantes, dados de 2021, O número total de acidentes em rodovias federais. Mais de 63 mil acidentes, Mais de 5 mil óbitos também nas estradas. Então, a gente tem aí índices elevados, com relação a isso. E quando a gente pensa nesses óbitos, a gente tem números falando de quantos desses podem ter relação com sonolência? Muito legal. Então, quando tu chega num acidente numa rodovia federal, eles perguntam para quem estava na cena do crime ali, olha, escuta, o que aconteceu, 5% fala, eu dormi no volante. Mas o restante, eles descobrem através de uma investigação que 44% dos acidentes em rodovias federais se relacionam com o sono. Então, o sono, a sonolência no volante, ela é considerada a segunda maior causa de acidentes. É muita gente. Eu acho que eu já contei essa história aqui na Biologix, mas a minha mãe sofreu um acidente num ônibus, ela estava indo para Uberlândia, de São Paulo a Uberlândia são 700 quilômetros, 7, 8 horas, mais um pouquinho até de viagem. Às 5 da manhã, o ônibus bateu numa caçamba vazia, parada na beira da estrada. Só minha mãe machucou, foi pouca coisa, mas ela se cortou aqui. E nada justificava. Sonolência. O motorista claramente dormiu porque ele saiu da pista e bateu numa caçamba parada para voltar. Então, é uma história bem próxima. No final, a gente acabou não indo atrás disso, mas assim, foi um ponto super importante que a gente pensou até em contactar a empresa e ir atrás disso e mostrar realmente que isso tinha que ter sido levado em consideração. Mas a gente E ao contrário do álcool, a gente tem o bafômetro, mas a gente não tem o sonômetro. Então, nas estradas, o motorista, muitas vezes ele está sonolento, mas ele sabe que ele não vai ser parado e multado por estar sonolento. Se ele estiver embriagado, sim. Então, as maneiras de avaliar esse condutor, quanto à fadiga, quanto à sonolência... Acho que as empresas hoje em dia, muitas já têm, algumas tecnologias para tentar... de trabalho. Tem, inclusive, sensores que observam o motorista, tem câmera que fica 24 horas, mas não existe ainda... O sono, ele é algo subjetivo. É difícil, não existe, assim, um termômetro, não existe um exame vamos fazer então agora uma coleta de sangue. Não tem isso. Então, a gente acaba tendo que usar outras maneiras para avaliar o risco desse condutor e dessa maneira fazer uma pesquisa mais ativa. Porque senão a gente vai aumentar ainda mais esses números. E também, só pra gente ainda falar um pouco em números, A gente tem aqui um índice que 17% dos motoristas têm mais de 61 anos.
né? Então conta pra gente aí com relação a essa população, com relação à idade, questão de gênero também. Acho que a correlação com distúrbios de sono, e aí a gente já puxa pro nosso tema de sempre aqui, né, que é a apneia do sono. Essa correlação. E a gente já sabe que 1/3 da população adulta tem apneia, mas e nessa faixa aí das acima de 60 anos? Esse número aumenta ainda? Aumenta, sim. A gente tem um aumento bem importante. A gente sabe que pacientes com 80 anos, que na verdade pessoas com 80 anos, a gente pode ter até 40%, 50% de apneia obstrutiva do sono. E a gente vai ter outras comorbidades. Então, nós temos um condutor que ele é diabético, que ele é hipertenso, muitas vezes ele está acima do peso. A gente vai somando riscos, né? E no Brasil, então, vamos contar que nós temos 74 milhões de condutores. E nós temos um aumento dessa população de idosos e pessoas se mantendo no volante por muito tempo. Então, isso tem que ser pensado. Sim, a apneia obstrutiva do sono, junto com a privação do sono, junto com a insônia, são os distúrbios do sono mais comuns dessas pessoas. E eu consigo enxergar isso claramente, que os próprios condutores sabem desses riscos. Os próprios condutores entendem que eles são população de risco, principalmente os que trabalham com cargas perigosas, grandes jornadas, os que dirigem carretas e caminhões acima de 3, 4 toneladas. Eles são como o vovozinho que vai comprar pão ali na padaria? Não. É diferente o risco, e diferente o risco que ele gera à sociedade, né? Falando em números, hoje em dia, no trânsito no Brasil, morrem 92 pessoas por dia. Pessoas, força de trabalho que a gente perde. Cada pessoa, cada vida que a gente perde no trânsito, ela custa. É bom a gente falar de custos, né? No Brasil, ninguém fala de custo. Vou falar de custo. Então, é mais de 600 mil reais para o governo federal, quando uma pessoa morre no trânsito. A gente tem que colocar na balança quanto vale a consequência de perder uma vida produtiva, uma vida que está aí gerando benefícios sociais, benefícios financeiros, e quanto a gente impacta prevenindo isso. Sim. Então, é caro quanto, né? Quanto é caro a prevenção? E como é que a gente poderia prevenir isso, né? A gente estava aqui pensando, né, nesse podcast, nas pautas, no que a gente poderia extrair aqui de informação super relevante para quem está assistindo. A gente queria entender um pouquinho mais sobre aquela resolução que existe, aquela lei, o que acontece, como é que ela funciona, ela é enforçada, existe de fato uma população que está sendo submetida a exames, como é que funciona isso? Primeiro, eu quero falar que a medicina de tráfego no Brasil, ela é muito evoluída, tá? Nós temos uma fiscalização e um controle muito interessante, muito bem feito já há muito tempo. Então, há muito tempo se estuda trânsito aqui no Brasil. Tanto que nós somos promulgadores e parabenizados no mundo inteiro pelos do cinto de segurança, por exemplo, tá? Então, existe toda uma regulamentação. Nós temos uma lei, que é a 426, que ela foi revogada, essa lei. Ela foi substituída pela lei 927. Então, na medicina do tráfico, tudo são leis. Nessa lei, ela fala, se tu não dirige moto e tu não dirige carro de passeio, tu tem que ser avaliado para a apneia obstrutiva do sono. Tá lá escrito. Quando for tirar a carteira de motorista. Quando tu for tirar a carteira, quando tu for trocar de categoria, por exemplo. Sim. Tá lá. Então, tu precisa ser avaliado para alguns pontos objetivos e subjetivos. Não importa se tu ganha dinheiro com teu carro ou não. Ah, entendi. Amanda, eu tenho um carro que cabe 10 pessoas dentro. Bom, então tu não é categoria B, tu vai precisar avaliar a questão do sono. Tá? Como que é feito? O médico do tráfego, ele vai te avaliar e ele vai aferir a tua pressão arterial, ele vai ver o tamanho, tua circunferência cervical, ele vai ver o teu malampate, vai abrir a boca, vai ver o teu peso, o teu IMC. Isso é uma parte. A outra parte é escala de Epworth, escala de sonolência. Se tu somar 12 ou acima de 12 nessa escala de sonolência, ou se tu tiver 2 critérios objetivos, tu já precisa ser avaliado com uma polissonografia. Já é uma primeira triagem positiva, já para uma avaliação mais objetiva. Exatamente, a lei fala isso, encaminhar para um médico que vá avaliar o sono para a realização da polissonografia. Bom, então até aí nesse ponto a gente entende que qualquer profissional, qualquer médico do tráfego poderia fazer. Essas medidas, a escala de Epworth não fala médico do sono, por exemplo, tá? Porque a gente entende que todo profissional deve trabalhar com ronco e apneia, como todo profissional deve trabalhar com hipertensão arterial, diabetes. Sim. Então, isso fica claro para nós. A questão da lei é que ela permite que tu libere uma habilitação para alguém por um tempo temporário. Existe essa discussão na lei. Mas qual esse tempo tem? Não fala isso. Então, tu poderia
pegar esse condutor e temporariamente ele pode ter a habilitação dele. Então, isso causa ainda uma dificuldade de interpretação, mesmo a gente sabendo que isso é um risco social. Porque eu lembro, essa lei, o que, 2008, eu acho que foi a primeira resolução que saiu, foi por aí. E eu me lembro que eu fui na Abramet, aqui em São Paulo, numa época, tentar entender e tentar pensar como é que poderia entrar com a medicina do trânsito e tal, do tráfego. E na época, a pessoa lá responsável me falou, olha, Thalita, a gente tem ele brincou, né? Ele falou, eu tenho um problema aqui. Se eu fizer todos os motoristas fazer o exame, uma polissonografia, eles vão me matar, porque eles não têm onde fazer. Muitos não têm onde fazer, não têm condições ou financeiras ou de logística mesmo, operacionais. Tudo bem. É um ponto. Aí, se eles não fazem, eles ficam esperando 2 anos, às vezes, pra fazer uma polissonografia. E se eles não têm a apneia, eles vão me matar pela segunda vez, ele brincou, porque daí eu deixei ele sem dirigir. Então, foi logo no momento que saiu essa situação em que ele falou, a gente tá tentando entender como é que a gente vai fazer isso acontecer. Isso já tá um pouco mais claro agora, da maneira correta de se fazer isso. A gente só não sabe quem vai pagar a conta agora. Por quê? Isso é mais fácil quando nós falamos de grandes empresas. Sim. Tu, Thalita, tem uma grande empresa cheia de caminhoneiros lá, cheia de cargas perigosas. Tu, como empresária, tu vai querer ter lucro. Tu entende que o teu condutor, trabalhando bem, sendo efetivo, com menos acidentes, isso é muito bom pra tua empresa. Eu entendo que um acidente desse acaba com o meu... acaba com o teu ano, acaba com bons profissionais que tu tem, destrói uma família. Tu entende bem isso, tu paga esse exame, tu paga o tratamento pra esse condutor, beleza. Esse check. Só que no Brasil, nós temos uma outra classe que se chama motoristas terceirizados, que eles são os seus próprios patrões. Ele é o empreendedor. Então, ele começa a entender que, puxa, vou fazer esse exame do sono, eu vou ter que fazer o meu próprio tratamento. Depois, se der positivo, eu vou ter que comprar, como é que vai dinheiro. ser? Então, ainda falta a gente virar essa chave de que tu é um empreendedor, cara. Essa é a tua empresa. Se tu estiver doente, tu não trabalha. Isso não é custo efetivo pra ti. Morrer não é custo efetivo pra ninguém. Então, é uma virada de chave também, entender quem paga essa conta, talvez com uma política um pouco mais organizada. E eu brinco sempre, o nosso diagnóstico, então, se a gente tem 72 milhões de condutores, vamos colocar aqui 20 milhões de condutores. Será que nós temos laboratório para rastrear todos esses condutores? Lembra daquele estudo clássico, né, Thalita? Se nós parássemos, e acho que era 2010, nós teríamos 10 anos fazendo polissono, tipo, em laboratório. Em quem já tinha, quem já tinha naquele momento, se o mundo parasse, né? Então, eu falo, hoje em dia a gente conversa nos congressos da medicina do tráfego assim, nós tínhamos um problema que era como realizar polissonografia nos condutores de uma forma efetiva. Nós não temos mais esse problema. Nós temos métodos domiciliares. Seja tipo 4, seja tipo 3, seja mais tipo 2, sim. mais simplificados. Nós temos isso. Nós tínhamos outro problema, como consultar com médicos que entendam de sono. Nós temos consultas online. Exatamente. Então, as barreiras, elas estão, assim, sendo quebradas, sim. Como nós vamos acompanhar o tratamento? Hoje em dia, a gente sabe, a gente pode monitorizar esse CPAP à distância. Exato. Mas isso é custo efetivo? Os estudos mostram que sim. 40 bilhões em 2012, o Brasil, país em desenvolvimento, gastou com acidentes no trânsito e mortes no trânsito. 40 bilhões. 44% estão relacionadas à sonolência. Então, assim, a conta está aí. O que falta pra gente realmente são políticas mais sérias, na minha opinião, acesso mais rápido. Entender o que esses motoristas querem. Como tu vai entregar um dispositivo pra ele ir lá num laboratório? O cara tá viajando. Tá dormindo na boleia do caminhão. Ele precisa dormir onde ele estiver. O teu exame eu posso fazer no meu caminhão? Então, acho que a gente tem que falar um pouco mais. E isso a medicina do tráfego me trouxe. A medicina do tráfego me tirou, assim, de uma situação de Disney pra uma situação de chão da empresa, né? O que o condutor realmente precisa. Como eu posso trazer esse condutor pra nós? Eu já dei algumas palestras muito tempo atrás em alguns galpões mesmo, para motoristas, o pessoal do SESC Senat, quando eu morava em Campinas ainda, às vezes me chamava. E era isso, é falar de uma forma que eles entendam que eles precisam cuidar deles mesmo, entendeu? O primeiro ponto são eles prestarem atenção na saúde, eles entenderem que dormir faz parte do bem-estar e que ele precisa dormir para poder chegar até o final da linha. Primeiro ponto que é, e assim, na prática a gente vê a dificuldade, né? Ele tem um tempo para entregar aquela carga, ele tá cansado, ele quer ir para casa, enfim, a gente sabe que não é fácil, né? Mas o ponto principal era falar de uma
maneira que eles entendam. E aí tem, então, eles. E também que a empresa entenda o custo-efetividade, quando tem uma empresa por trás. Mas quando a empresa é ele mesmo, é ele que precisa ver. E entender agora que a gente tem ferramentas, né? Que tem muito mais profissionais e com a telemedicina aí já... Tu sabe, Thalita, que a gente discute isso. Um dos casos emblemáticos da medicina do tráfico foi um processo que ocorreu em um paciente com apneia obstrutiva do sono grave, que foi liberado de uma forma temporária e causou um acidente. Então, isso é emblemático, né? E eu faço a seguinte analogia. Nós liberaríamos um condutor com arritmia e muitas vezes a gente tem que fazer um estudo eletrofisiológico. Nós liberaríamos um usuário crônico de cocaína? Isso que eu ia falar, que no toxicológico não tivesse passado. Liberaríamos? Não. Nós liberaríamos um condutor com epilepsia não controlada? Não. Que então que a gente libera pessoas sonolentas no trânsito? Os sonolentos estão aí. Hoje em dia, eles chegam para mim, mas eles não chegam em muitos colegas. Uma vez em um congresso, eu fiz a seguinte pergunta. Pessoal, quantos condutores, Congresso de Medicina do Sono, vocês atendem por semana? Amanda, eu não atendo um por mês. Eu recebo um encaminhamento da minha região. Tem uma coisa errada. Existe um buraco entre a medicina do tráfego e quem atende sono. Eu não falo nem especialista em sono. Eu falo em profissionais, otorrinos, pneumos, neuros, psiquiatra, psicólogo, fono. Onde eles estão? Então, existe um buraco aqui e a gente não chega nessas pessoas. Eu acho que também é um medo, né? Talvez o receio deles contarem que eles são sonolentos, porque eles têm medo de perder. Por isso que a lei já previu essa parte, porque antes a gente não abordava dessa maneira. Antes a gente perguntava, e aí, Mayara, tu anda com sono? Como é que tá? Como é que tá a vida? Não, tá tranquilo? Eu não tenho sono. A gente entendeu que o EPOR, ele é um instrumento, que nem vamos entrar na validade dele, mas ele é um instrumento que o condutor poderia, de uma forma subjetiva, responder de uma forma que não era melhor. Burlar. Agora a gente entendeu que, se tu tem hipertensão e tu tem um MC acima de 30, tu precisa de polissono. Isso tá certo já. Sim. E tu precisa de uma polissono. O que a gente vai fazer com esse resultado que parece que ainda tem realmente uma brecha na qual o médico do tráfico se expõe? Eu me exponho? Se eu libero a Mayara com uma apneia obstrutiva do sono para a estrada, eu tô me responsabilizando por ela. Você acha que isso também pode impactar no receio dos profissionais não avaliarem, nem às vezes... Exatamente, impacta muito. Porque ele fica numa situação assim, ó. Claro que isso tá mudando. A gente teve uma renovação muito importante no médico do tráfico, que não é só aquele cara que faz o exame do Detran, tá? Existe aquele colega também. Que a gente vai lá, faz. Existe aquele colega também, mas hoje em dia é uma ciência, uma residência, um RQE, medicina do tráfico, uma especialização. Então, a gente começa também nessa renovação desses profissionais, explicando que acho que muda um pouco o perfil. A gente muda que nem olhava pra você direito, é uma baita oportunidade de tu pegar um condutor, aferir a pressão dele, ver o peso dele. Isso é rápido, gente. É uma consulta de 10 minutos. Segue sendo uma consulta rápida. Mas é uma oportunidade de tu falar pra esse condutor, Thalita, dá, Thalita? Desse jeito, não dá pra dirigir carreta, tá? Então, é uma oportunidade e, num primeiro momento, pode criar uma animosidade ali, mas inverte o exemplo pra epilepsia. Sim. Inverte o exemplo. Tu vai deixar uma pessoa com uma hipoglicemia e diabetes no trânsito? Não, mas tu deixa o sonolento com 8 vezes mais chance de fazer um acidente. Esse é um dado importante. Esse é um dado muito importante. 8 vezes, é um dado... muito relevante. Muito relevante, né? E vamos mais, assim, o paciente com apneia obstrutiva do sono diagnosticado, tá? A gente sabe que ele tem o dobro de chance de causar um acidente. Porém, ele tratado se iguala. Isso já é meta-análise, se iguala. Então, o paciente tratado, seja com CPAP, ou que fez uma cirurgia, ou que faz o acompanhamento correto, ele prontamente volta ao trabalho dele. Em condições. Então, esses dados tu vai entendendo que vale a pena. Não é difícil, eu falo isso nos congressos. Não é difícil, tu que estudou pouco. O tratamento existe. Não é complexo, tu que não fala o tratamento certo. Eu falo isso também. Acompanhamento, é claro que dá pra fazer. Dá pra fazer. Não, e mesmo a questão financeira, hoje em dia, mesmo para os tratamentos também, já tem mais opções no mercado, né? O mercado tá se abrindo mais para tipos de tratamentos com mais baixo custo, ou outras formas, que seja de financiamento, que muitas vezes impactaria, né, no dia a dia, no bolso dos motoristas. Hoje já tem mais opções também. E num mundo que a gente também investe em
toxicológico para os motoristas. A gente investe em vários exames que também demandam custo. Então, quer dizer que só o sono não tem valor? Quer dizer que o que causa 44% de acidentes nas estradas, a gente vai ignorar. Vamos falar isso aqui, não vamos fazer nada, então. Isso aqui tá tudo certo. Eu acho, assim, que é muito de mentalidade, uma mentalidade de que o sono não importava. Quanto causa o álcool, você sabe? O álcool tem vários estudos divergentes, mas é 35, 37, é praticamente o mesmo valor. Alguns estudos falam em 50. Então, e olha a diferença. O álcool, se você tomar meia taça de vinho, você já vai ser pego no bafômetro. E agora, se você... E a relevância é igual. É socialmente aceito tu ser um condutor e estar com sono e abrir a janela do teu veículo. É socialmente aceito tu dirigir com sono. Então, é feio tu falar que tu vai parar pra dormir. Sim. É uma das brigas... vai tomar um café, né? É uma das né? brigas que a gente tem com os caminhoneiros. Não existe maneira de tu iludir o sono. Ninguém vence o sono. A maneira é... Aí, fazendo o mundo que a gente quer chegar. O mundo que a gente merece no Brasil. Teríamos que ter locais de descanso mais organizados, que poderiam ser pontos para nós realizarmos a avaliação desses condutores. Por que não? Um ponto onde a gente tenha X aparelhos para avaliarmos o sono. Tem algumas empresas que fazem, né? Eu já vi algumas que estão começando com essa linha, que tem um ponto de descompressão. Então, desde descanso, a uma fruta, a um jogo, mas algo que faça uma pausa. Em Santa Catarina, nós somos beneficiados porque nós temos uma malha de estradas que realmente nós precisamos ter muitos caminhoneiros. Então, lá, nós temos essa questão da empresa adotar os seus colaboradores. Então, nós temos pontos de descompressão, locais adequados para que os motoristas descansem e, nesses locais, a avaliação de fadiga. Muito legal. Então, são pontos que podem ser utilizados para avaliar, para fazer um exame do sono. Domiciliar, um quarto modelo. Não vamos nem falar em privação de sono aqui. Sim. Mas vamos pensar comigo. Se tu dirige à noite, olha o trabalhador de turno aí sofrendo. Olha a privação de sono, locais que possam realizar exercícios. Então, a gente está na pontinha do iceberg. Que a maioria dos motoristas são homens. A maioria deve ser sedentário, né? A gente sabe que eles não têm tantas opções, tantas oportunidades de fazer exercício físico, tantos locais adequados, né? Seguros para eles. Então, é todo o conjuntinho ali da Pineico. Também, exatamente. né? Então, é a alimentação, a falta de exercício físico, o próprio sexo masculino. Então, assim, você junta todo esse pacote aí, é o turbilhão perfeito, né? Para apneia do sono, para os distúrbios do sono. Um caminhoneiro me falou assim, ó, gravei bem no início, quando eu comecei a trabalhar com eles, falou assim, doutora, é que eu moro na estrada, a estrada é guerra. E eu fiquei pensando no que ele falou, assim, que a gente vem com uma estratégia para essa pessoa que trabalha numa situação de extremos. Sim, a gente vem falando algo assim para ele do tipo... Utópico, total. Olha, vamos fazer a higiene do sono, aí você vai dormir lá no laboratório. Temperatura adequada, com as luzes adequadas. Blackout. Então, a pessoa é obrigada a olhar pra nós e rir. Sim, ela olha pra nós e fala assim, sério, doutora? É assim que tu vai me ajudar? Agora, se a gente mudar o nosso discurso do tipo... Foi muito legal um trabalho, também é antigo, tem 15 anos já, que ele passou um questionário nas empresas perguntando assim, Mayara, tu já dormiu no volante? Só 16% disse que dormia. E aí a segunda pergunta era assim, e tu conhece alguém que já dormiu? E aí 25% falava, olha, eu nunca dormi, mas o meu vizinho, o João aqui, ele vive dormindo. Então... Também é algo que não é bonito tu falar que tu é sonolento. Ah, tu é preguiçoso, tu não aguenta trabalho. Sim. Ah, tu tá deprimido, tu é fraco. Sim. Então, nas empresas, tem que existir também uma política de... Nós não queremos demitir o colaborador. Exato. Nós queremos que ele tenha saúde. Tinha que ter algum tipo de política, justamente, que garantisse que eles se sentissem seguros para se colocar, olha, também, eu preciso me cuidar, mas que ele tenha uma segurança que ele não vai ser demitido por isso. Nem daqui nem 3 meses, nem 6, nem Exatamente. Um ano. Quando a gente fala de cargas perigosas, por exemplo, quem carrega gases, quem carrega metais mais preciosos, cargas de valor maior, as empresas batalham muito por esses condutores. Porque é um condutor muito capacitado. Como se fosse diamante, gold, isso, é um condutor assim super capacitado
que é um condutor que ele vai como se fosse em escalada na empresa. Então, ele também quer cuidar da saúde dele. O fato dele estar obeso, hipertenso, uma lampate ruim, é a pontinha do iceberg. A gente tá ajudando a saúde dele. Só que é uma mudança de paradigma, né? A minha ideia, eu falo assim, eu não estou aqui para tirar tua habilitação. Não sou eu que faço isso. Estou aqui para te ajudar como um trabalhador, como um colaborador de uma empresa grande. E pra gente, antes da gente reforçar, né? A gente falou sobre vários desafios, né? Mas antes pra gente fazer uma revisão sobre todos eles, doutora Amanda, eu até vou compartilhar com você, né? Nesse tempo no comercial, eu já entrei em contato com várias empresas, né? Que queriam implementar, né? Essa investigação, até mesmo um setor específico, né? Dentro da própria empresa, para avaliar o sono dos condutores, mas o que eu identifiquei é muita dificuldade até para ter um profissional dentro da própria empresa, né? Ou um médico do trabalho da própria empresa não se sentir seguro na avaliação. Alguém se responsabilize mesmo, que é isso, o profissional também vai ficar responsável por esse motor de mas alguém. Entendi, muito bom, muito bom. E para o tratamento também, essa segurança de vou avaliar o meu condutor, eu vou identificar que ele tem um problema e o que eu faço com ele depois do diagnóstico. Né? E eu faço essa pergunta para os meus colegas também. Eu falo assim, escuta, mas quando tu fala que aquele paciente precisa colocar um marca-passo, tem que avaliar uma arritmia, é tu que coloca o marca-passo? E manda pro cardiologista. Tu vai mandar pro cardio, tu vai pegar um atestado e uma liberação do cardio. O que falta, ao meu ver, é um protocolo. E por que é tão difícil fazer um protocolo no Brasil para avaliação da qualidade de sono dos motoristas? Por quê? Porque cada DETRAN, cada estado age de uma maneira. São muitas políticas. Se tu for no Rio Grande do Sul, o médico do tráfego vai atender dentro de um DETRAN. Se tu for em Santa Catarina, ele vai ter um consultório separado da especialidade que ele atua, da outra especialidade que ele atua. Então, cada estado, cada cidade é um planeta. Então, entender isso com um protocolo único é complexo. Teríamos que ter protocolos para avaliação regionais. Eu não vejo problema, e é o correto, que o médico do tráfego solicite laudos. Então tu tem epilepsia? Me traga o laudo do teu neuro, que aí eu vou te aprovar por X tempo. Ou não, ou você vai ficar suspenso até fazer o seu tratamento. Isso não é uma falha do processo, isso faz parte. O desafio é a gente colocar o sono realmente como importante. E essa questão do aprovar temporário é um risco. No momento que tu assina temporário e tu fez uma polissono e tu viu que esse paciente tem apneia, tu tá dizendo assim, olha, vou te dar 6 meses aí, não vai acontecer nada, fé em Deus e pé na tábua. Então, não é a estratégia melhor, tá? O melhor seria nós termos um protocolo, acompanharmos de forma online. Eu moro em Irecê, Bahia, lá no Agreste da Bahia. Eu não sei onde encontrar um profissional. Teríamos uma lista de profissionais. Se me perguntar, eu vou te dizer, doutora Ana Cláudia, médica do tráfego lá em Irecê, vai te ajudar, pneumologista, inclusive. Então, falta uma conexão entre nós, tanto da Abramet, tanto da Bessono. Falta uma conexão, a gente realmente pegar isso aí e falar, não, vamos pra frente, isso vai dar certo e o sono importa e precisamos reduzir acidentes. De uma forma custo-efetiva, sim. Mas existem valores agregados mais caros dentro da avaliação de um condutor. Não é só o sono. E outro ponto é a questão de monitorização à distância. Se a gente tem que monitorizar um CPAP 0, 1 mês, 3 meses, 6 meses de uma vez por ano, isso pode ser um protocolo. Olha, condutor, que é mais ou menos tudo o padrão certo. Do pessoal que já faz. Então a gente tem que parar de ter medo de pedir um laudo, sabe? Parar de perder o medo. A lei fala, não fala médico do sono, ela fala médico. Isso que ela fala. Então ela fala que tu, médico do tráfego, não é a melhor pessoa para avaliar isso. Mas ela não fala especialista, que é o que muitos dizem. Eu não vou colocar na minha empresa porque eu não tenho especialista em sono, estão poucos no Brasil. Hoje em dia, com consulta online, tu pode contratar um colega aqui de São Paulo, por exemplo. Sim. Acho que esse movimento ele vai ser feito, Mayara. Eu te entendo, não é tão simples. Eu já trabalhei nessas áreas também, mas é uma caminhada. Os desafios vêm e a gente vai vencendo, principalmente nas empresas grandes. Talvez com um modelo piloto, por que não? Fazer um modelo piloto que dá certo e mostrar que olha como esses motoristas tiveram menos acidentes. Olha como a gente foi mais custo-efetivo, menos dias afastados do trabalho. Olha o custo que é um condutor afastado. Então, olha o quanto custa um caminhão de carga
afastado por algum tipo de injúria, né? Sim. Então, o cálculo é diferente também. Eu acho que se a gente fosse pensar nos desafios principais aí, né? O primeiro que a gente estava falando é a própria relevância do sono. Primeiro sono que eu acabei importa. de falar. O sono importa. Exatamente, o sono importa. Depois a gente tem a questão, talvez, de logística financeira, de como é que vai fazer, talvez a conscientização antes, né, do profissional de saúde, educação do profissional de saúde, ou do médico que está ali atendendo. Não sei, tô pensando aqui, talvez depois a logística, onde esse paciente, Pontos. esse motorista vai ser avaliado. E a partir daí, como é que ele segue, né? Então, é uma cadeia ali que E precisa são ser. muitos mitos. Também perguntei em um congresso da medicina do tráfico, quanto tu acha que custa uma polissonografia? Perguntamos assim, quanto custa? E aí, a média de valor era 15 mil reais. Nossa! Então, assim, 15 mil reais. Eu falei, não, gente... Nós temos métodos diagnósticos mais simplificados que são com um valor menor. Nós temos, claro, avaliações que custam 40 mil reais, que devemos ter. Sim, e tem equipamento de 100 mil reais que também são maravilhosos. Que devemos ter. Outra pergunta que me dizem assim, tá, Amanda, então vou pedir a polissonografia simplificada e eu vou pegar só a apneia obstrutiva do sono. Eu falo só que só são Já 20 milhões de condutores. Os que tu estiver na dúvida... Se você puder pegar já esses, já é muito. Exatamente. Hoje você não tá Se pegando pegarmos nada. estes 20 milhões e mais os privados de sono, com o efeito de trabalhadores de turno, se nós conseguirmos começar assim, depois vamos pegar quem tem distúrbio comportamental do sono Sim, mas aí é um né? nicho que você vai funilando, né? Exatamente. Eu vejo dessa forma, pensando em saúde pública. E cada vez mais a população se tornando idosa. Cada vez mais a gente... Não adianta tu pensar, mas eu coloco os idosos só para dirigirem no bairro. Não tem como fazer isso, gente. Não tem como fazer isso. E passar isso para os colegas não é difícil. É simplificado. Talvez em alguns estados do Brasil seria possível o próprio Detran ter essa avaliação. Também temos a polissonografia, como também temos o eletrocardiograma, também temos o eletroencefalograma. Muitos condutores realizam eletroencefalograma, vectronistagmografia. Tem muitos exames a serem feitos. Nós não estamos falando de uma população que não faz exames. Não, os condutores fazem muitos exames e devem fazer. Sim. Porque é um potencial risco. Bom, é um mundo aí pra ser estudado, trabalhado. É um mundo. Mas a gente anotou, né, como que evoluiu muito, né, esse assunto, até do nosso lado de cá, né? Até pela maturidade, eu acho, das perguntas que vem pra gente, e da procura dos profissionais das empresas, da medicina ocupacional, que muitas vezes é isso, é o primeiro médico da ocupacional que tá começando a se preocupar não só com os trabalhadores em geral, mas com os motoristas especificamente. A gente tem notado, a gente vê daqui na demanda, né? Ainda com essas dúvidas, né, padrão, mas como é que eu vou comprar? Mas a gente nota na demanda da busca. Então, eles já entenderam que é relevante, já entenderam que é preciso cuidar. Agora, eles estão pensando como eles vão fazer isso. E um ponto bem importante, que eu até vou falar de vocês, que é a parte do Educa, que vocês têm, da Biologix, com aulas para pessoas que não são especialistas em sono. As pessoas, às vezes, não pedem exames por medo de não saber ver o resultado. Então, quando tu pega um laudo mais explicativo, eu falo sempre, com boa vontade e leitura, tu consegue entender as informações. Então, isso também desmistifica o médico do tráfico, o médico do trabalho. Profissionais que não são especialistas em sono, eles conseguem entender um exame de ronco e apneia. É foi possível justamente entender. esse o ponto, porque a gente começou a entender que quando a gente sai do mundo da medicina do sono dos grandes especialistas, a gente cresceu muito em outras áreas. Na otorrino, que não é especialista em sono, na pneumo, na cardiologia, na endócrino. E aí a gente via essa dificuldade, que é inicial. Depois que eles entendem ali o mecanismo de leitura, mas assim, inicialmente é uma insegurança. Insegurança mais que então, a gente começou a trabalhar justamente nessas aulas para desmistificar, para mostrar, olha, calma lá, vamos lá. São esses parâmetros, como é que você pode interpretar? Tem alguns casos para você. Mas é essa ideia, para possibilitar eles uma primeira avaliação. E aí, se necessário, eles encaminham para o especialista, né? Mas pelo menos eles cuidam de imediato dessa... Eu tenho a história do meu marido, que é muito bom. Meu marido é cardiologista. E aí, quando nós nos conhecemos, eu estava fazendo minha formação em sono. Eu falei, vem aqui dar uma olhadinha na polissonografia comigo. E aí, ele assim, meu Deus, que bicho é esse? Polissonografia. Ele fez aquela cara pra mim. Eu falei, só um pouquinho.
Tu olha eletrocardiograma, estudo eletrofisiológico, ecocardio, olha isso aqui. Isso aqui não é possível. Isso aqui é algo que tu vai entender. E realmente não é como eu pensava. Então, às vezes, é aquele susto inicial que as pessoas têm com laudos, como pede, como eu avalio. Tá, então se eu pedir uma polissono pro condutor e vier alterado, bom, tu vai tratar, tu vai encaminhar para quem vai fazer esse tratamento. Sim. Tu não faria isso pro paciente que tem uma doença mais grave? Ou tu trataria um bloqueio de ramo aqui no teu consultório? Não, né? Então, com o surgimento de plataformas de educação e de orientação, se tornou mais fácil isso. Antes era impossível, tu tinha que encaminhar um condutor para fazer exame em grandes centros. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu consegue resolver isso na tua macro-região de uma forma mais segura. Muito legal. Eu me lembro de uma época, não sei se vocês ainda estão com esse serviço, mas que vocês tinham um serviço de assessoria justamente a outros profissionais à distância, como uma consultoria, né? Justamente para ajudar nesse início dos laudos. Vocês ainda fazem isso? Fazemos. O que a gente percebeu era isso, Thalita, que apesar de nós termos todo esse arsenal de polissonografias, todas essas plataformas incríveis que nós temos, a pessoa quer sentar na tua frente, falar o problema dela, e tu, junto com ela, organizar o processo dela e o serviço dela. Treinando a secretária, treinando quem agenda o serviço. E isso melhora o processo. Menos erro, menos repetição. Quando eu comecei a falar de exames domiciliares, as pessoas me diziam assim, Amanda, esse exame domiciliar dá erro, tem que repetir. Eu falava, como? Dá mais trabalho. Como que dá retrabalho? Eu tinha assim, hoje eu tenho menos, eu tinha uns 2% de repetição na época. Como, Amanda? A gente treina, a gente orienta aquele profissional tanto à distância quanto ao vivo. A equipe vai, treina, médicos do tráfego, serviços, alguns Detrans a gente ajudou a formar também. E legal. Principalmente colegas, assim, olha, realmente o sono pode ser uma área para eu ajudar as pessoas e também, em contrapartida, é custo efetivo. Pode realizar esse exame, pode beneficiar essa pessoa na tua região e tu também pode ter lucro com isso. Sim, você tudo bem. Um serviço, tá tudo bem. Tá tudo todo bem. Mundo ganha com isso, tá tudo cuidando. certo. Exatamente. Tá tudo certo. E tanto nos exames diagnósticos quanto no tratamento. Hoje em dia, tu pode ter um CPAP em Cuiabá e ele pode ser monitorizado e acompanhado em Porto Alegre. Sim. Pela nossa central. Isso é possível. E a gente tem que parar de se apaixonar por modelos. A gente tem que entender o que cada região precisa. Não é o que eu gosto. Eu gosto de X, não. Que aqueles pacientes precisam, que aqueles condutores vão fazer. Sim. Como tu falou da boleia, né? Exato. Pensa alguém ali cheio de eletrodos, eletroencefalograma, cânula. Porque às na vezes boleia são do caminhão. condutores que vão viajar 12 horas, 15 horas por dia, e depois vão dormir e vão continuar viajando mais 15 horas. Ele não tem onde dormir, ele não tem onde parar ali. Então, assim, acho que é isso, é se colocar um pouco na posição deles e entender. E cada região, o Brasil ainda que é um continente praticamente, com regiões extremamente diferentes uma das outras, com temperatura, com condições geográficas. Eu acho que entender um pouquinho de cada região e cada um customizar, né? Cada profissional, cada empresa, enfim, se customizar para cada região. E a gente não tem mais tempo hoje em dia para amadorismo, sabe, Thalita? Então, assim, falo isso também para os caminhoneiros. Eu falo, nossa, mas tu é um empresário do transporte. Eu falo, mas sou eu e meu filho. Eu falo, tu é uma empresa. Tu precisa cuidar dos teus colaboradores. Quem são? Sou eu e meu filho. Eu falo, bom, vamos cuidar de vocês. Mais ainda. Vocês são seu filho duplamente. Porque ele é seu funcionário e sua família, né? Então, esse jeitinho brasileiro, fazer de qualquer maneira, trabalhar de qualquer maneira, não ter um protocolo. Às vezes tu vai tentar implantar. Vamos começar. Não, vamos pensar como nós vamos fazer. E aí a gente vai colocar no ar isso. Então, não tem espaço. Não dá certo. Não dá frutos, Sim. É só problema. Sim. Então, tem que pensar, tem que conhecer esse nicho, tem que ver o que os condutores precisam e ver o resultado. Sempre é melhora. Que eu acho que aí a gente tá falando também de uma mudança de paradigma, que você tá falando tanto do condutor quanto do médico, que é o médico empresário, é o médico pragmático, o médico, né, que vai trabalhar ali num negócio que vai fazer bem para os pacientes dele, mas que também vai ser organizado de ponto de vista financeiro e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vê bastante aqui também, que a gente criou muito material e elas para ajudar os profissionais de saúde, em geral, que muitas vezes não tem esse perfil de negócios. E é um negócio que vai salvar vidas, mas é um negócio que precisa ser estruturado. Eu escutava muito assim, consultório não dá dinheiro. Cada vez que eu escutava isso, eu pensava assim, nada dá dinheiro. Tudo é trabalho. Dinheiro não dá. Dinheiro não dá. Não é Vou ganhar. te contar, dinheiro não dá em árvore. Tudo é trabalho. Então, eu sinto esse amadorismo dentro do sono também.
Eu quero avaliar o sono nos meus pacientes. Como tu vai fazer isso? Quem são os teus pacientes? Tu tem convênio, tu tem paciente particular. Por isso surgiu a assessoria. Se os médicos soubessem, eu não teria trabalho. E eu sinto que isso é um calcanhar de Aquiles. Como eu começo? Então eu vou fazer biologia, eu vou fazer polissonografia tipo 4. Como tu vai divulgar isso? Isso que a gente mais Não vai divulgar, não é um segredo. Às vezes eles vêm pra gente e falam assim, mas é que eu não tenho demanda. Mas a demanda não vai cair do céu, você não tem mesmo. É um segredo. Eu falo assim, vai cochichar, eu faço polissonografia. Então, isso é muito bom. Teus pacientes precisam. Se ele não fizer contigo, talvez ele não faça, ou talvez ele vá no teu colega. E tem outro ponto que os colegas falam também. Eu não tenho certeza, eu não tenho estudo científico. Tem muito estudo científico. Temos muitos. Sim. Vocês mesmos, no próprio canal de vocês, tem muito material, tem muito colega capacitado que pode te ajudar. O que acontece é que o consultório, ele é uma empresa. O médico, ele precisa cuidar dos seus pacientes, sim, de forma ética, mas divulgar o teu trabalho é algo bom. Sim, porque o paciente não nem sabe do problema. E essa rede a gente precisa construir. Eu vi que vocês têm agora uma rede. Onde eu vou? Às vezes eu faço uma consulta online de um paciente de muito longe. Olha, esse colega, tu pode ir, ele vai fazer teu exame. Isso falta, essa integração. Ela facilita a vida do paciente. O paciente não precisa saber isso. Às vezes é uma caça ao tesouro achar o colega médico. Sim. Ainda mais médico do sono, né? Tu vai lá caçando o tesouro. Ele não tá no livrinho do convênio. Aonde está o médico do sono? Tu tem que procurar bem, ter muito empenho. Tem que ter muita vontade de cuidar do seu sono. Não tem mais espaço para amadorismo. E fazer contas, fazer conta. Quanto custa o meu exame, quanto o paciente vai pagar, quanto quebra o meu aparelho. Eu gosto muito de falar também para os clientes que trabalham comigo. A tua empresa tem alguém para te atender quando o teu aparelho estraga? Isso, gente, é fundamental. Se a gente tem um problema num sensor, a gente liga. Pessoal, o sensor não está bem, vamos trocar o sensor. Rapidamente o problema se resolve. Tem aparelhos que a gente não consegue trocar sensor nenhum. Então, isso é um empecilho também. Sim. Estraga muito o aparelho. Não, além de você parar de ganhar dinheiro naquele dia, além de você, quer dizer, ter que trocar o aparelho, você fica muito tempo parado. E aí, seus pacientes estão esperando, e aí, além do financeiro, você tá com o seu nome ali, começa a ficar aquela... Tu gera um problema. Clínica, exatamente, naquela clínica não adianta fazer, porque não faz, demora muito. Então, são várias mudanças de paradigma, começam na mentalidade, começa assim no médico, tanto no médico do tráfego, médico do sono, e especialistas que trabalham com o médico do sono. Cadê o otorrino, o pneumo? Quantos condutores vocês recebem? 0. Onde eles estão? Ninguém dirige. Ninguém dirige. Num país com 74 milhões de condutores. Ninguém dirige. Você atende sua criança, então. Pode ser pediatra, então. Só pediatra. A sua cidade não tem carro, não tem trânsito. Então, depois que a gente vê o problema, a gente não consegue mais não ver. E cada vez mais os estudos estão mostrando isso. Está aí a evidência. Já temos. Antes a gente poderia falar, não temos como avaliar o condutor. Que foi o primeiro momento, 2008, quando me falaram, mas como é que eu vou fazer? Não temos como avaliar o condutor, não temos como tratá-lo. Olha, hoje nós temos. Nós temos acesso a valores que são comercializáveis. Em todo o Brasil, olha, eu diria assim que todos os estados do Brasil. Eu tenho cliente do Amapá a São Borja, do Rio Grande do Sul. Então tem como avaliar. Claro, lugares que a logística é maior, mas sim. Todos os condutores têm que ser avaliados. É uma baita oportunidade. E aí, mais ainda, eles precisam ser avaliados, porque são condutores que se eles... circulam. Exatamente. O que ele circula é muito maior o trajeto dele, provavelmente. Circulam. E no Brasil já tem pessoas estudando o custo, mas os estudos já mostram. Então, em 2012, 40 bilhões de gasto em invalidez, acidentes. É um dinheiro que, com prevenção, nós poderíamos mudar muitas realidades. Sim. Muito bom. Muito assustador, na verdade, né? Mas é muito bom falar sobre isso. Depois que eu falo isso, todo mundo fala, meu Deus, vou me cuidar mais do trânsito. Meu Deus, não vou sair de casa. Vou me cuidar. Onde estão aqueles 20 milhões perdidos por aí? Acho que eu vou ficar aqui quietinha, né? Não, mas é muito importante. Eu acho que a gente estava esperando maio para trazer esse tema por conta do Maio Amarelo, justamente para usar esse mês para conscientizar, mas é um tema que tem que ser falado todos os dias, né? Todos os meses. Eu acho que é um trabalho super importante que a gente já vem acompanhando a doutora Amanda.
Por todos os profissionais também, né, que atuam, né? E a ideia é essa, é que a gente consiga agora, através desse podcast também, chegar cada vez mais clínicas e locais no Brasil afora. Vocês têm aqui também um contato que eu acho que pode ajudar, né? Vocês estão sempre... É Vital Sono? Continua com o mesmo nome. Então, Vital Sono, acho que a gente pode deixar também depois o contato, que eu acho que é super interessante, é importante saber que tem apoio, que eles conseguem contar com assessoria especializada, porque não tem muitas. Então, acho que é legal. E é isso. Muito obrigada mesmo por vir diretamente do aeroporto, gente. Foi uma super honra hoje aqui recebê-la. E sou fã, hein? Eu assisto todo o material de vocês. Gosto, indico, legal. Muito legal. Que legal, muito bom saber. E até a próxima, né? Muitíssimo obrigada. Obrigada, adorei. Finalizamos mais um episódio do Biologix Podcast. Gostaria de agradecer a presença de vocês assistindo aqui com a gente. Aproveite para se inscrever no nosso canal, curtam o vídeo. Aproveite também para consumir a playlist de conteúdos que nós preparamos especialmente para vocês. Nos vemos no próximo episódio e até logo!